Olá, tudo bem? Deixa eu. Olá, queridos, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. Vamos conversar hoje sobre um tema muito legal, que eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Iremos trazer algumas novidades para vocês. Olá, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Diógenes, que saudades. Espero que vocês estejam bem aí em Rio do Sul. Mona, tudo bem? Um beijo para você. Simone, tudo bem? Então, a gente espera um pouquinho. A Dani, tudo bem, Dani? Que bom te ver. A Gi. Então, assim, nós vamos começar a live porque nós temos bastante assuntos para conversar hoje, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Milena Perraro Martins, eu sou professora de graduação na disciplina de endodontia da Uniavan, em Balneário Camboriú, e também sou professora de endodontia da pós-graduação do YoStyle em Balneário Camboriú também. Hoje eu vou falar sobre um tema que, na minha opinião, é muito importante nos dias atuais. Então, o tema da aula é urgências em endodontia. O que você precisa saber? Então, assim, na atualidade, nós estamos vivendo uma pandemia causada pelo novo coronavírus, que é o Covid-19. Ele foi descoberto na China no dia 31 de dezembro de 2019, por isso tem Covid-19, tem o 19 no meio do nome, porque ele é uma doença do coronavírus de 2019. O coronavírus é uma família de vírus que eles causam infecções respiratórias agudas graves. Ele tem esse nome porque ele é visto na microscopia e tem uma forma de coroa, tudo bem? Uma série de medidas estão sendo tomadas e o isolamento social tem sido considerado uma medida muito importante para conter o avanço da doença. Os próprios médicos e estudiosos dizem que todos irão ter o contato com o coronavírus. Alguns poderão ter manifestações mais graves e outras mais brandas. Mas tudo ainda é muito incerto e não sabemos ainda direito o que está por vir. Então, a disseminação desse vírus ocorre por contato, como a gente sabe, mas principalmente por gotículas de saliva, espirro e tosse. Então, dessa forma, os cirurgiões dentistas estão com mãos atadas, porque a gente tem que buscar soluções porque a gente trabalha com a contaminação por aerosóis. Então isso a gente tem no nosso convívio diário. Então a gente tem que tentar realizar medidas rigorosas com relação à nossa biossegurança, pois temos que trabalhar como se todos os pacientes estivessem infectados. Nós iremos passar por grandes mudanças na forma como nós iremos realizar os nossos atendimentos. Vai se equiparar como no passado os profissionais de odontologia trabalhavam sem luva e por causa do surgimento da AIDS e da conscientização do contágio com a hepatite B, que começaram a ter que usar luvas. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que quando eu era criança, os dentistas me atendiam sem luva. Então, não sei se alguém também tem alguma ideia sobre isso. Então, era comum. Então, nós vamos passar por uma mudança total, como naquela época os dentistas também passaram por isso. Então, o que a gente vai falar agora? Qual é o tema da aula básico? Nesse cenário do coronavírus, os atendimentos de urgência e emergência, eles passam a ser muito importantes. Mas o que significa esses termos? Urgências e emergências. O que são urgências e emergências odontológicas? Eu estou passando alguns slides, daí a gente vai conversando sobre eles. Então, assim, primeiramente, a gente vai falar sobre urgência odontológica. Não é tão fácil na odontologia nós termos uma emergência.
Então, muitas vezes, os termos são confundidos. As pessoas costumam falar, eu tenho uma emergência no consultório, mas não é. É difícil que você tenha uma emergência. Então, a emergência odontológica, ela implica em um risco de vida. E essa condição, ela deve ser diagnosticada e tratada nos primeiros momentos após a sua constatação. As emergências médicas em odontologia assustam um pouco nós dentistas, mas daí nós vemos a importância de você fazer uma anamnese bem feita, principalmente sabendo as comorbidades dos pacientes. Nós temos que perceber sempre os sinais, porque às vezes a primeira coisa que um paciente pode sentir é ficar tonto ou falar que tem uma taquicardia ou uma dificuldade respiratória ou até a perda da consciência. Comigo já aconteceu no consultório. Uma vez uma paciente chegou no meu consultório, eu nem dei anestesia nem nada e ela desmaiou na minha cadeira. Então, o que aconteceu? Ela tinha sinais vitais, só que ela não acordava. Então, eu chamei uma ambulância no meu consultório e o paciente foi levado para o posto de saúde. Eu acompanhei a paciente. É muito importante o profissional acompanhar num caso de emergência e dar toda a assistência para o paciente. Mas essa aula nós não vamos falar sobre emergências. E essa semana, sábado passado, eu atendi uma paciente no consultório que ela levou anestesia e ela sentiu uma taquicardia. Aí, o que eu fiz? Eu peguei meu aparelho de pressão, então é muito importante você ter um esfigmomanômetro e um estetoscópio no teu consultório, para que no mínimo você afira a pressão arterial do seu paciente, tudo bem? Aí, medi a pressão 12/8, a paciente se controlou, ficou mais calma. Mas assim, o que acontece? Os pacientes também estão muito ansiosos nessa época de coronavírus, então nós temos que controlá-los, nós temos que ter, e eu já vou falar mais adiante sobre isso, tá? Então eu digo assim, quando a minha paciente desmaiou na cadeira, aquela vez que eu tive que chamar uma ambulância para levar ela, com certeza foi o sistema nervoso que causou esse desmaio. Muitas vezes o paciente, ele fica nervoso, pode dar uma síndrome do pânico e ele pode ser que ele passe mal na tua cadeira. Outras situações de emergências odontológicas que podem acontecer na tua cadeira são infarto do miocárdio, hipertensão, hipotensão, choque insulínico, coma diabético, alergia a qualquer substância ou medicamento que você vai usar, asma, anafilaxia, uma hiperventilação do paciente, um acidente cardiovascular ou também hemorragias severas. Olha o que aconteceu uma vez no meu consultório comigo. Um paciente chegou no meu consultório branco, né, pálido, boca branca, com uma fralda com sangue no meu consultório. E o dente 22 dele jorrava sangue. E o que aconteceu com esse paciente? Quando eu fiz a anamnese, ele era usuário de varfarina, que é um anticoagulante. Então, o dente dele não parava de sangrar. Graças a Deus, na primeira sessão que eu atendi, eu consegui fazer o dente parar de sangrar. Só que se eu não tivesse conseguido fazer parar de sangrar, eu deveria levar esse paciente na mesma hora para o hospital. Mas não são de emergências que nesse momento que vivemos nós iremos passar. As emergências até podem ser consequências das urgências ou até ocorrências em um tratamento eletivo. Mas com relação ao aprofundamento de emergências, nós não vamos falar hoje. Tô vendo várias pessoas, né? O Hector, a Michele, que bom ver vocês, né? Então, assim, então dentro das urgências, eu vou colocar um slide, dentro das urgências, o que é uma urgência? É quando há uma situação clínica que não pode ser adiada e que deve ser resolvida rapidamente, mas não ocorre um risco iminente à vida. Em sua grande maioria, são casos que afetam a polpa dos dentes e que causam uma dor aguda muito difícil de suportar. Tudo bem? Eu vi a Cristina Muso também, um beijo pra você, né? Se eu passar alguém batido, vocês me avisam, porque a gente vai falando, né? Então, assim, nesse caso, o diagnóstico de uma urgência, ele tem que ser certeiro. Então, a gente precisa de dados precisos
para a gente poder fazer um plano de tratamento o mais correto possível. Para um diagnóstico correto em se tratando de urgências endodônticas, a gente precisa ter uma inteligência emocional, ou seja, um equilíbrio e um domínio das nossas emoções diante dos pacientes. É muito importante que você tenha um conhecimento científico das patologias perirradiculares e pulporradiculares, pulpares, para que você saiba conduzir o caso clínico com uma experiência. Não é errado você pedir opinião aos colegas. Se você tem dúvida, estude ou converse com os colegas com mais experiência e solicite ajuda. Uma outra dica é sempre você escutar o que o paciente tem a dizer. Nunca subestime qualquer informação que o paciente for passar para você. Então, para que a gente faça um diagnóstico e plano de tratamento adequados, iremos precisar de uma anamnese completa, exames clínicos e exames complementares para que a gente feche esse diagnóstico. Tudo bem? Só vou trocar aqui o slide. Então para que a gente faça um diagnóstico correto, para fechar um plano de tratamento, além de toda a investigação médica, nós devemos saber também toda a história odontológica do paciente e também saber os hábitos nocivos, como o fumo, por exemplo, que eles podem ser fumantes. Certa vez no meu consultório, um paciente chegou no meu consultório com uma dor do lado esquerdo da face. Eu fiz todos os testes necessários, fiz uma anamnese correta do meu paciente e o dente 26 necessitava de endodontia. Acontece que nesse dente tinha uma lesão muito grande que eu não conseguia ver na radiografia periapical de tão grande essa lesão. Então eu pedi uma tomografia para o paciente. No mesmo dia, o paciente foi na mesma hora lá para a clínica de radiologia, fez a tomografia e a clínica mandou o arquivo DICOM para o meu e-mail. Então eu abri o arquivo DICOM, no meu computador, e eu vi que tinha fios metálicos na maxila bem do lado esquerdo que ele reclamava de dor. Quando eu vi, eu imediatamente liguei para o paciente para perguntar se ele tinha sofrido algum trauma daquele lado do rosto, E aí ele se lembrou que ele esqueceu de me falar que há 15 anos atrás ele tinha sofrido um acidente de carro e fraturou o rosto, a parte esquerda, em vários pedaços, ele disse, foram as palavras dele. Então você vê que o paciente só me esqueceu de me contar um detalhe, que ele fraturou o dente onde ele sentia dor bem do lado da face. Veja só, então os pacientes eles esquecem de contar. Então o que a gente tem que também investigar na odontologia, odontologicamente falando? A gente tem que lembrar se o paciente teve algum trauma, ou se ele faz apertamento, quanto tempo que ele usou a ortodontia. Tudo isso é muito importante para que eu conheça o paciente melhor. E eu tenho que saber qual o motivo que levou o paciente a procurar o meu atendimento e sempre escrever com as próprias palavras do paciente, Temos que saber se o dente dói ou foi um achado radiográfico também, se a dor é espontânea ou provocada, se a duração do dente, a dor é curta ou prolongada, se ela é localizada ou difusa, se ela irradia para outros dentes. Muitas vezes as dores podem confundir. Dores de origem pulpar ou periapical, elas podem irradiar para as outras partes dos maxilares da mesma hemiface. Então, já chegou paciente na minha clínica achando que deveria tratar o canal de um dente, mas na verdade o problema que ele tinha era um siso incluso. E também já chegou paciente relatando dor na arcada inferior, foi feita a radiografia e não foi diagnosticado nada na inferior. Eu fiz uma radiografia superior e eu descobri que o dente era o superior que estava com dor. Então nós temos que ter cautela antes de fazer qualquer procedimento odontológico, tudo bem? Então assim, o que você tem que saber no exame clínico? Deixa eu colocar o slide. O que você precisa saber no exame clínico? Você tem que saber qual o dente que está causando a dor.
Dessa forma, um exame extraoral é muito importante. Nós temos que avaliar a simetria da face, fazendo uma palpação para ver se existe alguma alteração tecidual, às vezes na estrutura ou na coloração, e também um exame intraoral. No extraoral, às vezes já chegou paciente com tecido fibroso, a palpação, então nós temos que avaliar também esse exame extraoral, nós temos que ficar atentos ao paciente no exame extraoral. No intraoral, nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer uma inspeção visual e tentar observar se há alteração nos tecidos moles em todas as áreas, nas bochechas, na língua, no fundo de vestíbulo, num soalho, na gengiva, no palato, presença de fístula e também observar as alterações nos dentes, né? Coloração de coroa, fratura, presença de cárie, exposição pulpar, restaurações extensas também. Um beijo pro professor Matheus, que ajuda a gente. Olha, o professor Matheus é top, ó, sigam ele, CD Matheus Baséguio, né? Top o professor Matheus, que ajuda a gente aí na parte da informática, das lives, né? Um beijo para você, Matheus. Deus te abençoe. Então a gente tem que prestar atenção. Vocês saibam assim, ó, que hoje mesmo eu atendi uma urgência no meu consultório, que um paciente estava saindo coleção purulenta pelo palato. Então eu tive que fazer uma perfuração porque a fístula já estava drenando, né, coleção purulenta. Então abri o dente e tudo mais. Então você tem que observar todas as estruturas para que você atenda o paciente, diagnostique da forma correta. E também uma das coisas muito importantes é a gente fazer uma avaliação periodontal, avaliando a mobilidade e a sondagem, vendo a presença ou ausência de bolsas periodontais. Eu sempre falo que um endodontista tem que ter uma sonda periodontal, obrigatoriamente no seu kit, porque você tem que avaliar a profundidade de sondagem para saber, às vezes, se você tem uma fratura radicular, enfim, tudo bem? Então, assim, ó, e saber também sobre a mobilidade, como a gente já falou. A palpação apical também é importante. Hoje de manhã eu atendi uma paciente que estava com dor e aí eu fiz uma palpação apical que ela falou que estava com dor, muita dor numa região anterior. Aí eu fiz a radiografia, era um implante, viu? Então não era nem dente, viu? Então ela falou que não podia nem encostar, que doía, né? Aí à tarde eu solicitei ela fazer uma tomo e essa espira do implante está exposta. Então a dor dela não é endodôntica. Ela pensou que podia ser endodôntica. Então olha que importante fazer uma palpação. Então a palpação ela é muito importante e ela pode estar alterada com uma condição periapical. Mas hoje eu atendi uma paciente que não era periápse, era um implante que estava doendo. A percussão também é muito importante, pois ela identifica reações inflamatórias periapicais. Você pode fazer primeiro com a ponta dos dedos uma percussão, e se der negativo, pode até usar um cabo do espelho clínico. Se houver dor na percussão vertical, ela pode estar relacionada com uma inflamação endodôntica. E se houver dor com uma percussão horizontal, pode ser uma alteração periodontal. Tudo bem? Muitas vezes o paciente não sabe, como a gente já falou, qual é o dente que está causando a dor. Dessa forma, a experiência do profissional ela é muito importante para ajudar a localizar a dor. Às vezes, no teste de percussão, eu peço para os pacientes morderem uma tampa de anestésico, de agulha de anestesia. Eu peço para morder e veja assim, se ele sente dor. É muito legal isso, porque você já tem lá no teu consultório, né? Então você pede para morder, porque às vezes só bater com cabo de espelho a gente não tem uma resposta. Então essa é uma dica que a gente dá, tá bom? Então assim, ó, isso é o exame clínico, então prestar atenção nos sinais que você tem, tudo bem? Então agora nós vamos falar dos exames complementares, tudo bem? Quais são os exames que a gente precisa para complementar? Um beijo para Sara, né? Então assim, a gente vai falar sobre... Então a primeira coisa é uma radiografia periapical, que nessa primeira fase, nessa primeira etapa, tá? Ó, uma colega falou mordeu o sugador. Obrigada, Dani, pela dica. Nessa primeira etapa, é fundamental para o diagnóstico uma radiografia periapical.
tudo bem? Só que a radiografia periapical, eu sempre brinco com os alunos que não dá pra ver se a pessoa é gorda ou magra, porque ela é bidimensional, não tem como ver. Então, às vezes, a gente precisa de um exame melhor. Tudo bem? Mas na radiografia periapical, é importante o quê? Você escolher uma película que tenha velocidade mais rápida, você ter um líquido de revelador e fixador novos para que você consiga uma boa revelação e fixação. E também você tem que, se você tem raio-x digital, melhor ainda, o sensor digital, melhor ainda, tudo bem? Então, se por alguma razão a anatomia ela for muito complexa e a radiografia periapical não for conclusiva, aí você vai indicar uma tomografia computadorizada de alta resolução com FOV, que é o campo de visão, Field of View, menor, que é pequeno, o menor do aparelho que você tem que indicar, tudo bem? Então é assim que você vai ver. Outro exame, então, isso assim, ó, eu hoje mesmo, todos os pacientes que foram no meu consultório, eu atendi só 3, depois eu vou explicar, eu tô atendendo bem menos, né? Tem urgências, mas eu tô atendendo muito menos, tudo bem? Então, aí o Hector, ele falou que o sensor digital é imprescindível. A gente vai pensando ao longo do tempo que na verdade é um investimento, eu não gasto mais com revelador e fixador há muitos anos, porque eu já trabalho com sensor digital desde 2012, tudo bem? Então, assim, ó. Então, outro exame complementar que a gente precisa fazer são os testes térmicos, que eles são métodos indiretos que determinam a condição pulpar. Primeiro, o estímulo deve começar nos dentes vizinhos, homólogos, talvez longe daquele que a gente vai olhar, tudo bem? Então, picopatias. Vocês me mandam um oi, eu vou para picopatias. Isso para quê? Pra gente saber o que é normal. Então, se você fizer um teste com gás refrigerante, que é o que eu gosto muito do Endoteste, a marca que eu mais gosto tá aí nessa foto aqui da live, é o que eu mais gosto, porque ele é mais efetivo, eu acredito que ele fica mais tempo gelado, digamos assim, eu gosto muito desse Endoteste pela qualidade dele, tudo bem? Então, se o declínio da dor, quando eu for aplicar no dente, primeiro eu tenho que secar, né, aplicar, se o declínio da dor for rápido, ou seja, em 5 segundos não doer mais nada, então a gente tem uma normalidade pulpar, tudo bem? Agora, se o declínio da dor for lento, ou superior a 5 segundos, a gente já tem um comprometimento pulpar. Então, se precisar verificar novamente o dente, você vai esperar 5 minutos da primeira vez que você usou, tudo bem? Então, com relação a esse teste de sensibilidade usando gás refrigerante, o que você vai ter que cuidar? Em casos de coroa de porcelana, pode ser mais difícil, que você não consiga fazer. Dentes traumatizados, recentemente traumatizados, em dentes de pessoas idosas, onde a gente tem uma formação de dentina secundária e você tem uma dificuldade de fazer essa medição, tá? Em canais mais atrésicos, digamos assim, mais calcificados, risogênese incompleta também e restaurações extensas, dentre outros, né? O professor Hector falou assim, tomar cuidado em fazer o teste no dente homólogo, pois ele pode ter um canal tratado e não responder. Isso aí, muito legal, professor. Também existem outros exames complementares, que é o teste térmico, teste de anestesia, teste de cavidade, transiluminação, fistulografia, que é o mapeamento da fístula, teste de identificação de fraturas, que é o teste de mordida e o uso de corantes também. Amanhã a gente vai estar com o professor Hector na SP dele, né? É um prazer ter o professor aqui. Então, com relação aos fundamentos diagnóstico, a gente tem que entender o que os elementos de diagnóstico podem apresentar limitações. Então, a gente tem que entender isso, que podem ter limitações. E a gente tem que distinguir o que é normal do anormal. E a gente também tem que interpretar corretamente os resultados dos dentes que a gente está avaliando. E conhecer o que a gente está querendo diagnosticar também.
e buscar e se aprofundar em fatores etiológicos que podem ocorrer no caso clínico e não se precipitar, porque diante de dúvidas a gente tem que avaliar e buscar outros recursos de diagnóstico e também porque não pedir ajuda para colegas. Tudo bem? Então, provável que hoje eu não vou falar nada de pulpopatias e periapicopatias. Isso pode ficar para uma outra live, tudo bem? Mas a gente vai falar só da classificação básica de uma pulpopatia. Então, essa pulpopatia, ela quando as alterações pulpares, elas podem se dar por várias razões, né? Por uma origem física, que é o calor gerado durante um preparo cavitário, exposição pulpar, trauma ou uma fratura e luxação, por origem química, que são materiais restauradores temporários ou definitivos, o ataque ácido na dentina ou polpa, ou por uma origem biológica, que são as bactérias, cárie ou infiltração coronária que a gente pode ter. Então, as doenças pulpares, elas podem ser pulpite reversível, irreversível ou necrose pulpar. Tudo bem? E agora nós vamos falar sobre as periapicopatias. Deixa eu passar aqui, ó. Aqui. Tudo bem? Então, as lesões perirradiculares, elas também podem ser chamadas de lesão periapical ou periodontite apical. Uma vez não tratadas, a cárie pode resultar numa inflamação pulpar. A intensidade da agressão bacteriana depende do número de bactérias patogênicas e também da sua virulência. Esses fatores contra-atacados pelas defesas do hospedeiro pode dar origem a uma resposta inflamatória aguda ou uma resposta inflamatória crônica. Tudo bem? Então, assim, ó, nós não vamos falar dessas lesões nessa live de hoje, porque a gente tem outras coisas importantes e perguntas para responder de pessoas que já mandaram antes da aula. Tudo bem? Então, assim, ó, isso aqui é bem importante, ó. Estamos num período delicado para se atender os pacientes. Dessa forma, assinaturas de termo de consentimento esclarecido para o tratamento odontológico durante a pandemia do Covid-19 devem ser feitas. Então, assim, ó, nenhum paciente que eu pedi para assinar um termo de consentimento esclarecido negou a assinatura. Todos, pelo contrário, falam assim, ó, nossa, doutora, que bom que você está se preocupando comigo. Então, assim, bem ao contrário, se alguém tiver dúvida e querer esse termo, pode me mandar uma mensagem, eu vou passar o meu WhatsApp para a pessoa que quiser e eu vou mandar pelo WhatsApp. Então, a pessoa tem que me dar um oi no WhatsApp, tudo bem? Vocês podem mandar uma mensagem inbox. Esse termo, quem passou para mim foi a professora Anarela, em Criciúma, aqui em Santa Catarina, e ela passou para mim em Word, e ela disponibilizou para as pessoas. Então, é só você trocar o seu nome da sua clínica ali em cima, tudo bem? Aí vocês me mandam um oi, eu vou passar o meu WhatsApp, me dão um oi no meu WhatsApp, e eu compartilho com vocês esse arquivo em Word. Então, esse termo, ele é muito interessante para o momento. Tudo bem? Então, a gente passa para vocês que tá no meu WhatsApp, tá? Então, assim, isso é muito importante. Então, pros pacientes, ó, pros pacientes agora, o que é muito importante? Todas as medidas de biossegurança devem ser reforçadas nesse momento. O paciente, ó, o que eu fiz no meu consultório? Eu acatei a sugestão da professora Narela e coloquei na porta de entrada do meu consultório e também no balcão do meu consultório algumas orientações para os pacientes. É muito importante. O que eu faço também? Eu envio antes pelo WhatsApp essas recomendações e o termo de consentimento esclarecido vão tudo para o WhatsApp do paciente antes de ele vir na minha consulta, para ele saber, né, que ele vai ter que assinar quando chegar no meu consultório. Tudo bem? Então, assim, ó, o paciente ele deve chegar sozinho, né? De preferência, você embala num saco plástico a bolsa que ele estiver carregando ou alguma sacola que ele estiver trazendo junto, porque tudo que entra pro teu consultório é contaminado. Então, o paciente, você tem que... Essa semana eu fiquei muito brava, porque eu mando tudo e essa semana eu atendi uma senhora, sábado, que ela foi com o marido.
né? E apesar de eu ter avisado e tudo, ainda vai com o marido, né? Então, assim, tem pessoas que não vão, assim, obedecer ou obedecer as suas recomendações, viu? Só para vocês não ficarem chateados. Porque nós já estamos atendendo às urgências, então para vocês não ficarem chateados, que mesmo que você avise, vai aparecer paciente com o marido ou com a esposa, tudo bem? Então, assim, ó, eu coloco esse aviso na sala de espera, né? E na porta do consultório, como eu falei. E é importante você ter... Geralmente, os pacientes que chegam no meu consultório, todos já estão chegando de máscara. Por quê? Porque a Prefeitura de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, ela estipulou que todas as pessoas devem usar máscaras, viu? Então, se o paciente chega sem máscara, você deve disponibilizar algumas máscaras na sala de espera e também lenços descartáveis para os pacientes de papel. É bem importante. Os WhatsApp vocês mandam por direct, tá bom? A mensagem. Daí eu vou passar o meu WhatsApp para vocês e vocês me dão um oi, tudo bem? É melhor para mim, é mais fácil do que eu avaliar tudo, né? Nesse papel tá escrito tudo isso que eu tô falando, que eu também posso passar pro WhatsApp de vocês, tá? Então, você também deve ter lenço de papel no consultório. Vai que um paciente quer limpar o nariz, alguma coisa. Então, você tem que o quê? Você tem que mostrar pro paciente que você tá preocupado com ele. Todos os meus pacientes, eles vêm contentes pro meu consultório. Você sabia que eu atendi uma paciente sábado, que ela me escolheu só porque ela falou que o meu consultório é limpo? Olha só, tem pacientes que vão começar a escolher você porque o seu consultório é limpo. Então você já vai sair com pontos na frente por causa da sua limpeza. Essa paciente que eu atendi sábado já tinha ido no meu consultório, mas ela escolheu o meu consultório por quê? Sempre teve Propé, né? Então no meu consultório eu sempre já tive álcool gel. Então assim, você já tem algumas medidas de biossegurança. Por isso que os pacientes gostam. Então o que está escrito nesse papel? Que o paciente deve lavar suas mãos na chegada e na saída da clínica, tem que higienizar as mãos com álcool 70%, evitar acompanhantes e utilizar máscara em seu trânsito social. E também está escrito no papel que ele tem que assinar um termo de consentimento esclarecido. Isso eu mando pelo WhatsApp antes. A Mona Lisa perguntou se é chato encaminhar o paciente para lavar as mãos. Não é, Mona Lisa. Todas as pessoas que vão no meu consultório não se opõem. Não se opõem. Por quê? Porque eu coloquei o informativo na porta. Já tá na porta fechado, né? Isso é muito legal, tá bom? Então, assim, ó, se o profissional achar necessário, ele pode medir a temperatura do paciente com um termômetro infravermelho e fazer a medida de saturação de oxigênio. Só que o termômetro infravermelho você não encontra em qualquer lugar para vender, só pela internet, pelo Mercado Livre, ou assim, porque eu procurei, quando eu fui comprar em Balneário Camboriú, eu procurei em todos os lugares, e não tinha para vender em lugar nenhum, tudo bem? Então, assim, quando o paciente for menor de idade, a Rita tá perguntando, daí vai ser obrigado a acompanhar. Mas eu não atendo criança, sabe, Rita? Então, assim, ó, aí ele vai ser obrigado, muito legal essa tua pergunta, porque ele vai ter que ir com a mãe. Mas de preferência a mãe talvez ficar na sala de espera e a criança entrar sozinha no consultório, tudo bem? Então, assim, ó, para o paciente, o que é necessário? O uso de Propé, que eu já sempre tive no meu consultório, óculos de proteção no paciente, gorro, babador descartável ou campo cirúrgico estéreo sobre o paciente. Eu esterilizo, eu uso campo cirúrgico estéreo, desculpa, sobre o paciente, mas às vezes você usa seu babador também, tá? E no mínimo, o seu paciente tem que fazer um bochecho com gluconato de clorexidina 0,2 ou 0,12% antes do atendimento. Nenhum paciente se opõe e todos os que eu tô atendendo estão achando o máximo eu ter esse cuidado por eles, tudo bem? O uso de peróxido de hidrogênio que está sendo falado, isolado para bochecho, ainda não pode ser indicado no momento como um agente colutório prévio ao atendimento, porque a gente só tem um trabalho, então ele não pode ser escolhido como regra. Você deve usar a clorexidina 0,2% ou 0,12% como o colutório, tudo bem?
Tudo bem com relação ao paciente, tá? Agora vamos lá com relação ao profissional. Eu vou mudar aqui, desculpa que eu não tinha mudado aqui o meu slide, eu esqueci. Esse aqui é o paciente, né? Então são as recomendações. Tem até ali uma da São Leopoldo Mandic que fala, né? Que dá óculos para o paciente. Óculos eu sempre usei. A Cladis perguntou sobre água ozonizada. A água ozonizada eu já uso no meu equipo odontológico para tudo, porque a água ozonizada no equipo é bacana, tá? Então, eu já uso direto isso, né, no meu equipo do meu consultório com relação ao consultório, tudo bem? Aí, vamos lá. Vamos agora falar sobre o dentista, né? Se você tem uma recepcionista na tua clínica, ela deve usar uma roupa diferente daquela que ela veio de casa. O ideal é que ela use, por exemplo, um pijama cirúrgico. É muito comum isso fora do Brasil. Eu já fiz estágio na Alemanha em consultório que a recepcionista usava pijama cirúrgico. Tudo bem? Isso, PerioGuard pode ser. Isso aí, Maxubieta, né? O PerioGuard pode ser como colutório antes do paciente ser atendido. Então, assim, ó. Então, a recepcionista do teu consultório não precisa usar avental cirúrgico e nada. Mas é interessante que ela troque a roupa que ela esteve. Se for só uma atendente de recepção, né? Que vai atender o telefone, que vai marcar os pacientes. Então, só trocar a roupa que ela não venha da rua com a roupa e fique o dia inteiro no consultório, tudo bem? Então, o pijama cirúrgico seria bacana. Agora, com relação ao profissional e com a auxiliar, vai ser meio igual, tudo bem? Então, o que vai ser indicado para um profissional e para uma auxiliar? O uso do propé, o pijama cirúrgico, a lavagem de mãos, tudo bem? O uso de álcool gel, a lavagem de mãos, ela é muito importante, deve ser feita sempre, tá? O avental cirúrgico estéril, com no mínimo a gramatura de 40 gramas, tudo bem, por metro quadrado, que é o mínimo. Gorro descartável, óculos de proteção, máscara N95 PFF2 não valvulada, a proteção facial, que é o Face Shield, e todas as barreiras que você julgar necessário para proteção. Se você não conseguiu um avental com gramatura de no mínimo 40, você pode usar um avental de algodão e depois um avental desse mais fininho que você conseguiu comprar em cima do avental de algodão, tudo bem? Só que você nunca vai usar a tua roupa. O ideal seria um pijama cirúrgico para que você trabalhe, tudo bem? E as recomendações é que tudo seja descartável, tudo. Você usar esse avental e já jogar no lixo. Ah, Milena, mas é muito caro. Só que então atenda menos, é isso que eu tô fazendo, porque eu não tenho tantas EPIs assim, eu comprei EPIs, tá? Se você vai usar só um avental de gramatura mais fina, você pode usar uma capa de chuva por cima, mas depois que você usou a capa de chuva, você vai ter que remover essa capa de chuva, tudo bem? Então assim, ó, a gente tem que pensar que tudo é descartável, né? Então assim, tem uma professora que fez acho que faz uma semana ou 2 semanas, a Luzi underline Borges, que ela é especialista em biossegurança. Ela é uma pessoa excepcional e ela dá muitas dicas de biossegurança. Se vocês quiserem seguir ela, é @Luzi, né? Que é LUSI underline Borges, e ela dá várias dicas de biossegurança. E hoje ela falou que a máscara N95, que nos Estados Unidos eles falam que pode usar 3, 4 ou 5 vezes a mesma máscara. Só que tem a técnica, tá? A técnica de você tirar ela com tapeware. O que ela falou hoje? Que o vírus, ele pode sobreviver até 3 dias nesse tecido da máscara. Então, essa máscara N95, ela tem 6 camadas de máscara. E a cada 3 dias, o nível de micro-organismo vai diminuindo. Então, da máscara, ele pode cair. O que ele fala? Ela fala que você pode usar num dia, pegar 5 máscaras, colocar em uso 5 máscaras, usar durante um dia, guardar, aí esperar aqueles 3 dias sem uso para diminuir aquele conteúdo viral, né?
e daí usar a próxima máscara. Não sei se deu para entender, né? A Ana perguntou se não dá para esterilizar o avental de gramatura 40. Eu até tentei, viu, Ana, mas ele derreteu. Então, assim, ó, não é todo avental que dá. Eu comprei um avental de gramatura 40, mas ele não pode ser esterilizado. Eu fiz um teste, viu? Porque é legal a gente fazer testes, mas teoricamente não pode esterilizar. Mas eu pensei assim, ó, vou ver, né? O que acontece? Ele derreteu esse avental. Porque o avental que eu comprei, ele tem uma camada protetora por dentro. Então, ele derreteu, tá? Então, o ideal, agora o que eu tô fazendo, não esterilizo. Eu não cheguei a esterilizar nenhuma vez e usar estéreo, tudo bem? Então, além disso, o profissional, além de toda essa... fazer o rodízio de máscara, como a Fabiane falou ali, que é isso que foi falado na dental. Então, é muito legal identificar. Tá bom? Então não pode esterilizar avental nenhum. Eu fiz um teste, bem lembrado, tá? Só para vocês saberem que eu fiz um teste com o meu avental 40. Foi até hoje mesmo que eu fiz esse teste. Então, assim, ó, outra coisa importante é o profissional fazer o uso de plástico filme para proteger todos os aparelhos, utensílios e objetos que ele for usar. Então, eu coloco o plástico filme no adesivo, na resina composta, no top dan, em tudo bem? Então, até no meu kart, tá? Eu protejo tudo. Então, tudo ainda é muito novo e ainda gera muitas dúvidas em todos nós, tudo bem? Então, além do que, a gente está vivendo período de escassez de EPI. Hoje eu fui ver luva de procedimento para comprar, R$38 a caixa. Eu comprava por 20. Então, assim, é um absurdo, além do preço. Então, no começo, talvez, vai ser difícil de passar para o teu paciente esses valores. Eu, agora, tô cobrando consulta, né? Eu tenho casos que eu não cobrava, mas todo paciente que vai no meu consultório, eu falo assim, ó, a minha consulta é tanto porque eu tenho um gasto de EPI. Tudo bem? Então, a gente não pode começar a ter pena, porque pagar para trabalhar não dá também. Tudo bem? Então, assim, ó, outra coisa importante é na endo agora, não sei se vocês têm alguma dúvida. A Giovana perguntou sobre usar máscara normal em cima da N95, não diminui a contaminação? Você pode usar sim, eu já vi vários profissionais que estão fazendo isso, mas mesmo assim você faz o rodízio de máscaras N95. E eu sei que muita gente falou comigo que não conseguiu nem comprar a máscara N95. Tá bom? Então tem tudo isso também, tá? Então vamos ver agora na endo. O que a gente vai fazer na endo? Aí, ó, nós temos algumas dicas, tudo bem? Então, a endodontia é bacana, né? Porque a gente vai anestesiar o paciente, né? Você vai dar o colutório, o clorexidina 0,12% para o paciente fazer o bochecho, tudo bem? A gente anestesia o paciente, tá? E a gente já vai fazer o isolamento absoluto logo de cara, tá? Então, o isolamento absoluto, ele vai evitar, sobremaneira, a contaminação. Então, sempre o ideal é que o cirurgião dentista, ele tenha uma bomba de vácuo no consultório e o motor elétrico também ajuda a, talvez, produzir menos aerosóis, tudo bem? Então, pode ser interessante se você tiver para ter no teu consultório. A Dani falou durante 1 minuto bochecho com Periogard, que a gente não colocou, né? Com digluconato de clorexidina 0,12%. Então, assim, a gente vai fazer a abertura, só que o que você vai ter que cuidar na abertura? Você vai ter que cuidar para não desviar o sentido do canal, porque ele vai estar com isolamento absoluto, tá? Então, então o que você vai fazer? Você vai abrir o dente com isolamento, tá? E você vai usar, daí você já vai começar a irrigar o canal, usar substâncias químicas auxiliares para irrigação, que tem as melhores propriedades antimicrobianas, né? Você vai usar no seu paciente. E até a gente tentar remover o tecido pulpar ou limpar todo o tecido necrótico de dentro do canal, tudo bem? Então, assim, ó, outra coisa importante, a gente esterilizar, como sempre foi, as canetas de alta rotação e baixa. Elas têm que estar sempre esterilizadas,
Tudo bem? Sempre. A Rita tá falando que ela tem a Coxo, que é o motor elétrico, né? Que é bem bom também. Então, assim, ó. Então, para vender, eu vou passar depois, vou falar um pouquinho para vocês, né? Que a gente também tem que conhecer as empresas que têm esses produtos para oferecer pra gente. Então, assim, ó. Então, a caneta de alta e baixa rotação sempre deve ser esterilizadas. Não é aquela que a gente comprou na faculdade e vai usar a vida inteira. Por isso que eu tô atendendo menos pacientes. Porque como é que vai dar tempo de esterilizar tantas vezes, né? Então, você acaba que vai usar mais e você tem que esterilizar mais vezes, tudo bem? Então, eu atendo menos porque eu tenho um maior gasto de EPI, eu tenho que limpar todo o meu consultório depois dos atendimentos e eu tenho que realizar todas as limpezas e esterilizações de todos os produtos, como eu sempre fiz. Outra dica muito importante, você esteriliza a sua ponteira da seringa tríplice? Você esteriliza, será? Né? Então, a gente tem uma novidade, que é essas pontas descartáveis da seringa tríplice, que eu já uso no consultório, que são umas pontinhas que você encaixa na seringa tríplice. Aí você tem que observar em qual seringa tríplice que encaixa. Daí você tem que entrar em contato com a empresa que vende, que é a VAC, né? Que é a VAC que ela... Que tem o contato, que eu tenho até no meu Instagram, né? A gente vai sortear para quem tá assistindo a live, quem compartilhou e marcou a gente, nós vamos sortear 10 brocas diamantadas esféricas para fazer abertura dentária, isolamento absoluto, lençol de borracha, né? Nós vamos sortear, e também essas pontas descartáveis da seringa tríplice que cabem na Saevo, Gnatus e Olsen. Tá? Então é espetacular essa ponteira que você vai usar. Porque será que você esteriliza sempre? Ou só coloca um canudinho lá e coloca um álcool? Então é importante fazer essa troca da ponteira, por isso que você tem que atender menos pacientes, tudo bem? Eu nunca atendi tantos pacientes, porque o nosso procedimento de endodontia geralmente é eletivo. E eu deixo 2 horas por pacientes com intervalos. Então, é importante você sempre ter tudo estéreo, tudo bem? Ok, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né? Então, assim, ó, agora a gente tem com relação à remoção das EPIs. Como que a gente vai fazer para tirar tudo que a gente está trabalhando, né? Então, depois que a gente atender o nosso procedimento de urgência, a gente tem que ter um cuidado para remover essa paramentação toda. Então, primeiro, a gente tem que pensar o quê? Lembra quando a gente aprendeu na faculdade de cirurgia, a gente aprendeu a gente vai fazer uma cirurgia parendodôntica no consultório, eu esqueci de falar isso, tirar brinco, tirar anel, tirar corrente. Lembra que a gente, quando faz cirurgia, a gente não usa isso. Então, a gente tem visto aí no Instagram e tudo mais, pessoas atendendo com um brincão grande, todo paramentado, mas com brinco, né? Com corrente. Outra coisa, evitar maquiagem, tudo bem? Se você vai usar N95 mais vezes, então você tem que tirar a maquiagem do seu rosto, senão você vai sujar a sua máscara, tudo bem? Então, assim, ó, sem maquiagem, tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Então, como que você vai remover? Então, primeiro remover a luva. Depois, você vai automaticamente já passar álcool 70 nas suas mãos. Aí, você vai tirar, remover o seu avental de gramatura no mínimo 40 de uma maneira asséptica. Você vai tirar pelo avesso e embolar ele e jogar fora, tudo bem? No teu lixo, né? Aí, depois, você vai remover lateralmente teu face shield, sua viseira, seu protetor facial. E lavar as mãos, porque a viseira também tá contaminada, tá? Você vai tirar seu gorro e depois o óculos de proteção. E vai lavar as mãos também de novo. Então, tem que lavar bastante vezes as mãos, tudo bem? E daí, e a máscara? A máscara você não vai tirar. A máscara é só depois que você sair da sua clínica. Você pode ficar com a máscara o tempo inteiro. Qual é o problema da máscara N95? Quero mandar um beijo pro Mário também, que tá aqui, tá? O Mário Leonardo, né? Um beijo pra você. Então, qual é o problema da máscara N95? É difícil respirar com ela, viu? Quem já usou sabe
como é difícil usar a máscara N95, é difícil de respirar, só que você vai ter que ficar com ela e tu só vai tirar depois que você sair da tua sala clínica, tudo bem? Aí o que é importante? Esfregar, passar por fricção. É necessário usar o álcool 70% para limpeza por fricção das superfícies. Tudo. Importante você agendar os pacientes com tempo entre as consultas. O suficiente para que os pacientes não se cruzem, que você consiga esterilizar tudo o que você precisa, limpar a tua sala de espera e que você consiga organizar o teu consultório, o teu ambiente de trabalho. Tudo bem? Então assim, ó, todas essas medidas citadas acima são importantes para que você, que a gente falou, né? Você proteja os pacientes, né? Os seus funcionários e os seus familiares. Daqui a pouco a gente tem que parar para pensar que todas essas medidas não são em vão. A gente não sabe, todo mundo tá de mãos atadas, como eu falei no começo. Tudo bem? Não sei se alguém tem alguma dúvida que queira perguntar. Eu não sei se alguma dúvida passou batido, se vocês estão gostando, né? Então, assim, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram. Teve uma primeira pergunta que foi assim, ó: estou com medo de atender pacientes, o que eu faço? Enfim, você tem que, assim, ó, você primeiro tem que avaliar, né, se você tem as EPIs necessárias. Não fique com medo, a gente sempre teve problemas, assim, como doenças graves. Com certeza a gente já passou paciente com AIDS com a gente, com hepatite, né, então vários pacientes já passaram pelo nosso consultório. Então eu tenho que tranquilizar vocês, a gente não pode ter medo de atender. Tudo bem? Mas tomar cuidado, né? Então, assim, ó, todo cuidado é pouco. Eu sei que essa semana eu vou atender um paciente que eu vou ter que ter bastante cuidado para atender. Ele não tem coronavírus, mas eu vou ter que ter cuidado para atender. Então, assim, ó, então aí que a gente vê quanto que a gente tem que ter consciência e fazer a coisa de forma adequada. Milena, mas é muito caro as EPIs. É caro, gente, é muito caro. Eu paguei por cada avental descartável R$29, de gramatura 40, 29, é muito caro, né? Então, assim, ó, por isso que eu tô cobrando as consultas, como eu falei pra vocês, e todos os pacientes que chegam no meu consultório sabem que ele tem que pagar o valor das EPIs, tudo bem? No mínimo, né? A segunda pergunta, a doutora Carla Fischer perguntou se a gente usar a turbina sem água, partindo do princípio que estamos fazendo o acesso e com isolamento. É que sem água não é legal pro dente, né? Mas assim, ó, quem é ortodontista, que não usa, que não produz aerosol, daí já é diferente. Aí eu vi numa live no Instagram que você daí já pode usar por mais tempo, de repente, o teu avental que você tá trabalhando. Foi alguma coisa assim que eu escutei, tá? Então muitas coisas a gente vai aprendendo em conjunto, nós vamos aprendendo com as pessoas, tudo bem? Mas eu acredito assim, não, eu lembrei, não é que pode usar várias vezes. No atendimento de ortodontia, você usa só o face shield, não precisa do óculos de proteção, porque você não vai usar aerosol. Eu vi numa live, tudo bem? Isso que a gente vai vendo muitas lives a respeito. Então, assim, ó, outra pergunta: será que com o coronavírus nossa profissão ainda irá existir? Uma pessoa perguntou. Pois é, assim, ó, você deve, claro que vai existir, sempre vai precisar de pessoas que arrumem, pessoas que precisem do nosso trabalho, só que vai mudar, porque a gente vai ter que ter mais cuidado e mais gasto. Então, assim, ó, eu fico perguntando, será que planos odontológicos vão existir? Né? Essa que é a questão, muita gente atende por plano odontológico, então essa que é a questão, né? Porque um plano odontológico não paga nada, daí como é que você vai atender com EPI adequada, né? Só se o paciente pagar a tua EPI por fora, de repente, né? Então é uma questão a gente pensar. Então, assim, ó, outra pergunta que surgiu foi assim, ó: como será agora para nós alunos de cursos clínicos? Irá mudar muitas coisas?
Nem a gente sabe essa resposta. Eu tenho cursos clínicos e nem a gente sabe, porque vai ter que ter um cuidado sobremaneira. Aqui em Santa Catarina, as faculdades elas estão com aulas suspensas até o dia 31 de maio. Então nós não sabemos como que vai ser a volta, como que vai estar lá no dia 31 de maio, se vai ser prorrogada essas medidas restritivas também. Então a gente ainda não sabe muita coisa, tudo bem? Então assim, é complicado, né? Então a gente ainda não sabe também como vão ser os cursos clínicos, mas com certeza com mais rigor nos atendimentos e tratamentos. Uma pessoa perguntou ali, né? Parabéns pelo seu perfil e você tem cuidado da sua saúde bucal? Sim, a gente é dentista, eu acredito que foi alguém que, não sei se é dentista que perguntou, mas a gente tem bastante cuidado sempre, graças a Deus, né? Tem que sempre ter cuidado no nossa saúde bucal também. Eu não tenho nenhum problema, graças a Deus. Então, assim, outra pergunta que uma pessoa fez foi o seguinte: abscesso, você medica antes para diminuir a inflamação ou já faz a drenagem via canal? Nunca! Você não pode dar medicação, por exemplo, medicação para dor, tudo bem, mas antibiótico, nunca. Você tem que agir no dente. Você não pode dar antibiótico sem olhar o paciente, tá? Vocês sabiam que tem gente já pedindo receita de azitromicina para mim no meu consultório para deixar guardado em casa? Vai acontecer talvez com vocês. Então, assim, ó, é bem complicado. Então, você não pode ficar dando, né? Porque foi descoberto que a azitromicina com a cloroquina resolve no tratamento de coronavírus. Não fiquem dando receita de azitromicina para os pacientes, ok? Tá? Tudo bem? Vamos lá, então. Qual é a outra pergunta aqui? Esse aqui eu já falei. Então, antibiótico a gente não vai, né, prescrever. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. O Hector falou que só de máscara N95 com avental já dá R$50 de custo. Olha que caro, né? E se a gente encontrar, que a gente sabe que muita gente não está encontrando, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Então tem a Leila que perguntou com relação ao peróxido de hidrogênio, não tem comprovação científica, tem um artigo na literatura e nós já falamos sobre isso, tá bom? Então assim, queridos, como esterilizar a caneta do motor com a caneta do motor de endo, esterilizar? Sim, Roberta, também tem que esterilizar, tá? Até eu esterilizo a alta rotação, a baixa, a minha caneta de ultrassom, né? E também o motor de endo, a caneta do motor de endo, tá bom? Isso é bem importante a gente esterilizar sempre, tá? Nada de álcool gel por fricção, tá bom? No fim, assim, por isso que a gente tem que atender menos pacientes, né? Então, assim, ó, se alguém tiver alguma dúvida, precisar esclarecer alguma coisa, eu não sei de tudo, eu sou uma eterna estudante, tá bom? Então, assim, ó, tô sempre estudando, mas a gente tenta levar algumas informações para as pessoas, né? A gente só vai prescrever antibiótico, Mag, se você tiver se você já atendeu o teu paciente e você tiver alguma infecção muito grave no teu paciente. Então, a gente não vai prescrever antibiótico por qualquer coisa, tudo bem? O Lucas perguntou se não achar N95 a professora desaconselha o atendimento. Olha, a maioria dos especialistas em biossegurança estão desaconselhando atendimentos. Olha que complicado, né? Como que será no serviço público? Será que vai ter sempre a máscara N95? A gente sabe que cada vez está mais difícil de achar, né? E você sabe que eu comprei algumas máscaras N95 numa loja de material de construção. E sabe como é que foi? Eu fui comprar o meu acrílico para proteger meu microscópio e todos os funcionários estavam usando N95. Daí eu pedi se eles tinham para vender, ela falou que não. Daí eu falei assim, você não vende para mim? Daí ela falou, a gente não tem outra máscara. Daí eu fui no meu consultório, peguei uma caixa de máscara, dei para eles e comprei as N95 que eles tinham, que eram poucas, mas comprei. Tá? Então, assim, ó,
Então, assim, já tá quase terminando, falta 1 minuto para encerrar a live, né? Foi ótimo estar com vocês. Como eu falei, eu não sei tudo, a gente falha também e a gente tá num processo de aprendizado também, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser o consentimento esclarecido, me dá um oi no Instagram que eu vou passar o meu telefone para vocês, tá? Para vocês me armazenarem, me darem um oi. E daí eu compartilho os documentos, tudo bem? Então, um beijo grande no coração de todos. Eu espero que Deus abençoe todos vocês, né? Que vocês tenham bastante calma, né? E tudo vai dar certo, né? A gente logo vai passar tudo. A gente vai ter cursos presenciais com vocês. A gente vai poder aprender juntos com vocês também, né? Amanhã eu tô com o professor Hector, que tá aqui de manhã cedo numa aula para especialização dele, né, professor? Um beijo para todos vocês, né? Fiquem com Deus, boa noite. Estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Eu sou uma eterna estudante e tô aprendendo junto com todos, tá? Tchau, tchau, um beijo para vocês.